Olá pessoal, esse aqui é um tutorial para construção de um polígono e transformação geométrica de translação por manuseio de matrizes no GeoGebra. Então, vamos lá. Primeiro passo é construir, então, uma matriz e nós vamos usar para isso a nossa janela de visualização aqui. Então, eu estou puxando aqui a origem para o canto esquerdo, tá? Porque a gente vai abrir aqui uma outra janela, tá? Então, eu estou clicando aqui, ó. Quando eu clico nesse botãozinho, aparece esses três pontinhos aqui, por aqui eu abro uma outra janela. Então, eu vou abrir aqui a janela de planilha, que vai ficar aberta aqui do ladinho, tá? E então nós vamos usar essa janela de planilha e a janela de visualização aqui de imagem, tá? Fora isso, também quando eu tô clicada na janela de planilha, o menu que aparece lá em cima é esse menu aqui, tem um somatório, tem essas outras possibilidades da planilha. Quando eu clico na janela de visualização aqui de imagem, aí aparece, é uma janela de geometria, então aparece aqui no menu os elementos de geometria, e também fica aberto aqui do lado esquerdo essa janela de álgebra que vai listando todos os elementos que nós vamos colocando, tá? Aqui embaixo tem esse desenho de tecladinho que dá para ser usado também, é interessante para quem está usando algum outro dispositivo como celular ou tablet, tá? Então, nós vamos começar colocando uma matriz que vai refletir os pontos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o ponto 3 e 2. Esse ponto 3, 2 é esse ponto aqui, ó, 3, 2, tá? Onde eu tô com o mouse. Então, quando eu coloco esse ponto ali, na vertical, eu tô colocando um ponto, né? Ainda o GeoGebra não reconhece ainda como um ponto, mas eu já sei que a minha intenção é fazer disso um ponto, tá? Depois eu vou colocar um outro ponto. 5, 4. Estou usando valores assim distintos para poder diferenciar. Então, 5, 4 tá aqui assim. O 3, 2 tá aqui. E agora eu vou usar um ponto 7, 2. Opa, 7 e 2 aqui, tá? Então, aí, agora eu ilumino esses três, são três pontos, esses três pontos vão formar um triângulo. Quando eu ilumino, eu dou o comando criar, né? Eu não cliquei no criar, eu só tô rodando o mouse em cima, então ele aparece criar matriz. Aí ele já criou a matriz lá do outro lado, lembrando que cada coluna dessa matriz é um ponto x e y. Agora, eu vou iluminar de novo a mesma matriz para eu poder criar a lista de pontos. Então, criar lista de pontos. Então, aí ele forma os pontos. Veja que os pontos agora ficaram marcados aqui na janela de visualização. E ele também criou uma lista de pontos. Então, agora o GeoGebra já reconhece que esses números são uma matriz e ele já reconhece que essa é uma matriz em que os pontos estão ali colocados na vertical, tá? Então, eu preciso dizer que quando eu coloco aqui os pontos na planilha, automaticamente ele não vai definir que isso é uma matriz. Eu preciso colocar os pontos na planilha e definir que esses pontos são uma matriz e definir a lista de pontos daquela matriz. Então, ele pega sempre na vertical os pontos, tá? Agora, eu vou criar um polígono com esses três pontos. Então, eu vou escrever aqui, ó, polígono, peraí, ó, polígono. Quando eu escrevo poli, ele já
pulsa essas opções aqui de comando que tem. Então, eu vou criar esse, ó, polígono com a lista de pontos. Em algumas versões, ele não pulsa já o comando pronto, você tem que escrever ele, tá? E aí eu coloco a lista de pontos, ó, que é a lista L1. Quando eu escrevo L1, ele automaticamente já criou o polígono para mim, tá? Então, esse aqui vai ser o meu polígono de base e agora eu vou começar, então, a trabalhar na transformação. Para fazer uma transformação de translação, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, a operação de matrizes é a operação de soma, tá? Só que essa matriz de transformação é uma matriz que eu quero ficar, assim, mudando ela. Porque eu não quero fazer uma transformação estática, tá? Eu não quero só pegar o triângulo daqui e passar ele para lá. Eu quero poder ficar movimentando isso. Então, eu teria que ficar mudando os valores dessa matriz de transformação. Então, a minha matriz de transformação, eu vou fazer já com um valor que eu possa controlar ele, que eu possa mudar ele como uma variável. Então, para isso, ó, eu clico aqui nessa janela aqui quadriculada. Quando eu clico aqui, entram os controles da janela de geometria. Então, aqui eu vou criar um controle deslizante. E eu vou colocar esse controle deslizante, como aqui a minha janela de visualização não é muito grande, né? Eu vou criar ele aqui nesse lugar, olha, ele aparece aqui, selecione uma posição, vou pôr ele aqui em cima. Então, esse controle deslizante vai ser o A mesmo, e eu vou pôr aqui do menos 10 ao 10 para ele deslizar, tá? Então, ok, eu já tenho uma variável para eu usar. Então, agora eu vou criar uma matriz com A. Então, quando eu coloco A, ele já pega o número que está lá. Ó. Se eu mudar o controle deslizante para 7, por exemplo, aqui, ó, 6, vai. Aqui é difícil, ó, 6.1, vai. 6.1, toda vez que eu escrever A, ele já sabe que é 6.1, porque eu deslizei para o 6.1. Então, eu vou fazer primeiro essa matriz, ela só vai fazer translação em X. Então, ela só vai andar para a direita ou para a esquerda, tá? Com base nesses valores do A. E eu vou colocar o zero aqui embaixo, igual eu fiz na aula hoje. Então, essa matriz de transformação, ela só está mexendo com o valor do X. O Y eu não vou somar, é zero, tá? Beleza. Então, agora eu vou fazer a soma dessas duas matrizes, tá? Então, para fazer a soma, eu vou programar essa soma. Então, eu programo por meio da célula. Então, eu vou somar essa célula A1 com a célula A4, tá? Então, eu vou escrever aqui, é igual a 1 mais A4. Quando eu escrevo A1 mais A4, ele vai somar, eu dou Enter, ele já vai somar, vai ficar 9.1, tá? Veja só, eu vou dar Enter, que é o A1 mais o A4. Aqui, eu vou somar o B1 mais o B4. Então, eu escrevo B igual B1 mais o B4. Não preciso colocar maiúsculo, tá? Só colocar assim, ele já soma. E aqui é C1 mais o C4, igual a C1 mais C4. Enter. Então, ele já está somando. Beleza. Aí, embaixo, vai ser o A2 mais o A5, que é esse aqui de baixo. Então, é a matriz, então, igual A2 mais A5, Enter. Ó, deu 2, porque é 2 mais 0. Agora, B2 mais o B5, igual B2 mais B5. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada, que tinha que dar 4. Deixa eu fazer de novo. Igual B2 mais B5. Agora sim. E aqui, igual C2 mais C5. Tá. Beleza. Então, agora,
essa aqui é uma matriz que eu quero que ela apareça lá, né? Porque essa matriz é a matriz da soma das duas. Então, essa aqui é a matriz que eu quero que apareça por meio de um outro polígono. Então, já que é assim, eu vou transformar ela numa matriz. Então, ó, criar matriz. Ela já foi criada lá, só que essa matriz ela está programada e ela depende do valor do A. Também vou criar uma lista de pontos, olha. Então, agora aqui eu tenho uma lista de pontos 2, que ela acabou de aparecer, ó. Tá? Então, agora eu quero que apareça um polígono ali, ó. Polígono. Ah, escrevi errado, peraí. Polígono, ó, ele já reconhece lista de pontos. Agora eu vou pôr a lista de pontos 2. Lista 2. Quando eu ponho a lista 2, ele já mostra o outro polígono para mim, tá? Então, por que ele rodou para o lado? Porque eu estou aumentando o valor do A. Ó. Se eu diminuo o valor do A, ele roda para cá. Por quê? Porque eu só estou mudando o valor do X, tá? Agora, se eu mudar o valor do Y, vamos supor que aqui no Y, eu coloco o A também. Olha só o que vai acontecer. A. Olha só, aí quando eu mexer no A, ele vai deslizar. Ele vai aumentar o valor do X e do Y, aí ele desliza assim na diagonal, porque ele aumentou o mesmo A no X e no Y, tá? Aqui no Y, eu também posso colocar um outro controle deslizante, eu posso pôr um outro número. Então, eu posso criar um novo controle deslizante, por exemplo, eu vou criar um outro agora, vou criar um controle deslizante B. Esse B, eu vou colocar também ele do menos 10 ao 10, tá? E aqui no lugar do Y, tá programado para A, eu deletei e coloquei B. Aqui eu vou deletar e vou colocar B. Deleta B, tá? Então, aí agora, olha só o que acontece. A matriz aqui de baixo, nossa, não sei o que aconteceu aqui, que sumiu. Deixa eu mudar o valor de B. Nossa, sumiu tudo aqui, peraí. Ah, sumiu por quê? Porque aqui na minha descrição, deixa eu ver como é que tá a descrição aqui. Tô voltando, tá? Eu voltei pro valor do A, ainda não fiz nada com o B. Vamos colocar aqui as configurações. Deixa eu aumentar essa janela. Legenda A2 mais A5. Tá. Se eu quiser colocar o B aqui, então, gente, voltando aqui. Aqui, ó, eu coloquei o B, tá? Então, se eu quiser ver aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui os controles para vocês verem. Definição, ó, aqui tá B, a B5 eu coloquei o Bzinho e a C5 eu coloquei o Bzinho também, tá? Não sei porque que aquela hora não pegou, mas agora pegou, tá? Então, fechei, ó, agora aqui a minha janela, ela somou, ó, 2 mais 1, 3. Então, a linha de cima tá somando com A, com Azinho. E a linha de baixo tá somando com B, ó. Então, aqui eu posso mexer o valor do A e aqui eu posso mexer o valor do B, tá? Quando eu mexo o valor do B, olha que a lista de pontos, ela mexe na vertical. Quando eu mexo o valor do A, ela mexe na horizontal, tá? Então, agora aqui, eu vou... Como aqui a gente alterou a programação, né? Entrou um outro valor, então, essa lista de pontos anterior aqui,
Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar esses pontos. Tá, agora eu vou criar uma outra lista de pontos aqui. Então, criar matriz e criar uma lista de pontos, tá? Então, agora, essa aqui é a lista de pontos 2, tá? Então, olha o que aconteceu. Os pontos já estão aqui, ó, o ponto D. Agora, eu vou fazer um polígono com esses pontos. Polígono, ó, lista de pontos, com a lista L2, tá? E agora, ó, quando eu mexo no botão deslizante do B, ela desliza para cima e para baixo. Quando eu deslizo no A, ela desliza para a direita e para a esquerda, porque a linha de cima só somou no X e a linha de baixo só somou no Y, tá? Então, aqui essa matriz, essa aqui, né, que é a matriz de transformação, vamos entrar aqui para a gente ver ela. Deixa eu pegar aqui os controles, ó. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Ó, aqui nesses controles das descrições algébricas, eu posso ver a descrição e o valor. Eu posso ver só a descrição, por exemplo. Aí, quando eu ponho nessa descrição, eu vejo o que está programado aqui, né? Aí, tudo que tem programação aparece. Então, essa aqui é a matriz de transformação. Então, ela está com os botões deslizantes. Essa aqui é a programação da translação. Então, eu tenho a soma de matrizes aqui, tá? E aí, aqui, olha, eu posso voltar lá para o valor, então eu posso ficar vendo o valor, posso ficar vendo a definição, né? Posso ver definição e valor, tá? Daí, nessa definição e valor, a gente... Aqui aparece o valor, mas ali na outra janelinha aparece a descrição, tá? Quando eu clico aqui, olha, quando eu clico aqui na janela das configurações e clico na célula, ó, cliquei aqui, aí aparece qual é a célula, então é a 7, e o que está escrito lá? A1 mais A4, que é esse mais esse, tá? Então, esse foi o nosso tutorial para você criar translações, tá? Então, pode ser na vertical, na horizontal, desse jeito, tá? Também eu posso, ó, se eu seleciono o elemento todo, eu posso mudar aqui a cor dele, se eu quiser, e aqui a transparência. E esse daqui também é a mesma coisa, ó, eu clico nas configurações, ali a configuração já está aberta, mas eu posso clicar nele, clico com direito, configurações de cor. Aí eu escolho lá uma outra cor e posso mexer também na transparência, assim. Então, agora, mudando os botões deslizantes, eu faço as translações. Tá bom? Então, gente, é isso. Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.